Olá, meu nome é Janaína e tem algumas semanas que eu comprei esse livro de colorir Bobbie Goods junto com esse kit de canetinhas. E eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha experiência com eles. Eu postei até um vídeo aqui no YouTube imprimindo um suporte para colocar as canetinhas e ele viralizou bastante. E aí, lendo os comentários, eu fui aprendendo um pouco sobre algumas características, alguns cuidados e eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo. Então, primeiramente, eu não pesquisei muito antes de comprar. Eu vi que estava bem viralizado esse livro de colorir, Bobbie Goods. E aí eu vi um vídeo, achei legal os desenhos, bem bonitinhos. E aí eu fui lá na internet pesquisar para comprar. Então, no Mercado Livre mesmo, eu vi que o tempo de entrega era bem rápido. Então, eu não pesquisei se era original ou não. Eu acredito que não seja, tá? Até porque eu vi alguns vídeos que tem algumas capas holográficas, né? Aqui também o Aspiral é diferente, então eu acredito que não seja original. Mas ele atende muito bem a função, assim, a qualidade das folhas é muito boa, os desenhos também são muito bonitos. E aí eu vi esse kit aqui, eu escolhi esse azul com o kit de canetinhas, porque eu não tinha canetinhas essas hidrográficas para pintar. Então pensei, já vou aproveitar e comprar um kit junto. E aí eu escolhi esse aqui, que é 60 cores. Falando um pouco sobre o livro, então ele tem essa capa mais durinha, eu escolhi esse azul, tem a opção do rosa também. Depois, quando eu finalizar de pintar esse, eu vou comprar o rosa. Aí ele tem essa capa inicial, né? Eu não comecei por ela, eu comecei lá por um desenho lá no meio, a pintar. Eu até postei os vídeos aqui pintando e tal. Por mais que a folha ela é mais durinha, acaba passando bastante tinta pro outro lado. E por esse motivo, junto com o livro, vem essa folha aqui de acetato que a gente coloca atrás, né? Por exemplo, eu vou pintar esse desenho, eu coloco na parte de trás para não manchar o próximo desenho, né? E isso é bem legal. Aí eu comecei lá no meio de pintar, e aí eu comecei a ficar incomodada, pensei, não, vou voltar lá pro início e vou pintando o desenho na ordem. Então eu já pintei esse aqui, essa capa. Primeiro eu tinha pintado só os ursinhos e eu achei muito simples. Eu resolvi fazer um fundinho e até que ficou legalzinho. Aí depois eu fui pintando na sequência. O primeiro desenho que eu pintei foi esse aqui. E aí, como era a primeira vez que eu pintava com essas canetinhas hidrográficas, não fiquei feliz em escolher algumas cores, algumas combinações de cores. Então, por ser meu primeiro desenho, eu achei que não combinou. Por exemplo, esse travesseiro roxo aí, eu acho que não ficou nada a ver. Mas eu pensei, tá, é o meu primeiro desenho, meu primeiro desenho colorido. Consequentemente, eu acho que conforme eu vou pintando, eu vou melhorando ali as minhas escolhas de combinações de cores. Então, assim, ele não ficou do jeito que eu queria, mas beleza, né? E aí eu fui pintando os outros desenhos, eu acho que fui melhorando. Esse aqui eu acho que ficou bem bonitinho, ficou um pouco mais assim, do jeito que eu queria, porque às vezes tu pensar, eu acho que vai combinar, e no final não combina não. Além do livrinho, eu comprei o kit de canetinhas. Eu comprei dessa marca aqui, ó, que eu vi que era que mais estava sendo vendida, né? Eu também não pesquisei para ver se era melhor ou não. Mas como eu não tinha nenhuma, né? Essa aqui não achei cara e vinha junto com o livrinho, então eu escolhi essa aqui. É da marca Touch e é 60 cores. Tem de 80, tem de 120, tem de mais cores e também tem de menos cores. 60 eu achei bastante de início, assim, pensando pela quantidade. Então, ela vem assim, ó. Na verdade, ela vinha com as canetinhas soltas aqui dentro. Até eu postei um vídeo aqui no YouTube fazendo um suporte para poder colocar, encaixar as canetinhas e elas ficarem firmes assim. Depois que eu botei esse suporte, eu coloquei ele aqui dentro da bolsinha, eu fui posicionando as canetinhas numa ordem assim que eu achava uma sequência legal, com as tonalidades perto, com as cores e as suas tonalidades perto, né? Então aqui eu coloquei o amarelo, o verde, o azul, o roxo, o rosa, o vermelho, o marrom e aqui os cinzas e o preto. Essas canetinhas aqui, então, elas têm uma numeração. Nesse kit não veio, tipo, uma numeração completa, né? Vem alguns números, porque tem outros tons entre esses aqui que completam. Essa canetinha, então, é uma canetinha dupla. Por exemplo, ela tem duas pontas. Essa aqui tem uma listrinha mais clarinha.
é a ponta menor, mais fina. Essa aqui é a que eu uso praticamente para pintar tudo, por ela ser mais fininha. E desse lado aqui tem essa ponta que é mais grossinha. Até ela é bem, a tampa é bem firme, vocês têm que ficar, tem que fazer uma forcinha a mais para abrir. Eu costumo usar sempre a ponta mais fina, eu acho mais fácil, até por causa de alguns detalhes é mais fácil de pintar. Raramente eu uso a ponta maior. E aí eu postei alguns primeiros vídeos pintando os desenhos e aí o pessoal comentou bastante. Uma dica para esse tipo de canetinha que tem as duas pontas é sempre deixar elas deitadas. Na hora de pintar eu deixo elas em pé, porque eu acho mais fácil de ver as cores e tirar e colocar. Mas depois que eu termino de pintar, eu sempre guardo elas deitadas, para não secar nenhuma ponta. Como ela é hidrográfica, pode ser que a tinta ela corra só para um lado, né, se ela ficar em pé, e aí uma ponta acaba secando. Então, sempre depois que eu termino de pintar, eu fecho aqui a bolsinha e guardo ela deitada. Isso foi uma dica que o pessoal sugeriu bastante e eu não sabia, fiquei sabendo a partir dos comentários. Outra coisa sobre as cores, né? 60 de início, eu achei que era bastante cor, bastante opção de cor. E conforme eu fui pintando, eu vi que havia necessidade de ter mais cores intermediárias, principalmente as cores mais fraquinhas, assim. Eu acho muito bonito esses tons mais pastéis. E às vezes eu queria pintar alguma cor igual, né? Só que em outro tom. Então, 60 parece ser bastante, mas conforme a gente vai pintando, a gente vê que às vezes ainda sente a necessidade de ter mais tons intermediários para compor ali luminosidade, tons mais escuros, para dar questão de sombra. Obviamente, dá para contornar fazendo de outra forma, passando um cinza em cima para deixar mais escuro. Para fazer alguns detalhes, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu vi bastante vídeos pessoal comprando uma canetinha branca. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem vidro. E aí eu vi que o vidro era representado fazendo uns risquinhos com uma canetinha branca. Que nem aqui eu fiz. E também usei bastante aqui, ó, canetinha branca para fazer uns detalhezinhos aqui na cozinha. Eu comprei essa canetinha branca aqui que eu encontrei na primeira livraria que eu fui. Que é essa canetinha aqui. Só que ela não funciona muito bem, não. Eu preciso ficar passando ela várias vezes. No início eu passava quando ainda o desenho estava molhado, né? Enquanto eu estava pintando. Aí eu vi vídeos dizendo que tem que esperar secar. Mas eu já peguei um desenho totalmente seco, que eu pintei, tipo, alguns dias atrás, e tentei pintar com ela em cima, e ela não funcionou muito bem, não. Até se alguém tiver alguma dica de qual marca de canetinha branca é melhor, eu agradeço. O pessoal também usa outras canetinhas mais fininhas, por exemplo, como essas aqui, para fazer alguns detalhes mais fininhos, né? Porque as outras canetinhas ali da marca Touch, elas têm a ponta fina, mas não é tão fina assim. Então, alguns detalhes vi que o pessoal acaba fazendo com essas canetinhas bem fininhas. Aqui eu tinha algumas em casa, então em alguns desenhos eu acabei utilizando, mas não comprei nenhuma além dessas que eu já tenho. Eu achei bem legal, eu não achei um valor muito alto. Não sei se o original provavelmente seja mais caro, mas assim, é bem legal. Esses aqui atendem bastante. A qualidade é muito boa, as canetinhas também achei muito boas. Já pintei alguns desenhos e não vi que elas ficaram mais fracas, estão durando bem. E esse conjuntinho aqui desse livro de colorir viralizou bastante, porque realmente ele é relaxante. Muitas pessoas vão dizer que ele seja talvez infantil, né? Os desenhos são mais infantis, mas a questão de concentração, criatividade, relaxamento serve também para adultos. Tanto que a gente vê muito mais adultos utilizando e colorindo do que propriamente as crianças. Já vi estudos recentes que a juventude, hoje a nova geração, ela sofre de uma ansiedade que precisa de uma dopamina instantânea. Essa dopamina instantânea, ela é gerada, por exemplo, rolando redes sociais, que tu vê vídeos muito rapidamente, sem parar muito tempo para se concentrar. E esse livro é um antídoto dessa dopamina instantânea. Ele faz com que você fique mais tempo concentrada em um único objeto. Ela desenvolve um pouco melhor a nossa concentração e acaba também relaxando. Por isso que ela viralizou tanto e ela foge um pouco
do que a gente vê hoje em dia, fazendo coisas muito rápidas sem realmente se concentrar em uma coisa só. Então, ela veio como uma opção para a gente sair um pouco dessa realidade com que a gente vem vendo hoje em dia.